o Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. Fim da carreira europeia de Futebol Clube Porto. Em mais um episódio do PEC João Pinto tinha mais a mão. Vamos fazer o rescaldo da eliminação contra os alemães, 3-1, no nosso Estádio de Dragão. Vamos começar, como sempre, pelo 11. Vou passar a bola a ti, Prata. Acho que o Conceição fez-te aí a vontade e fez se calhar a única alteração que tu aceitarias ou que gostarias, colocando Zé Luís em vez de Tiquinho. Também tinhas falado da questão do Danilo e do Pepe, eu sei, mas pronto, para assim não fica tão bem na introdução. Como é que viste esse 11? Sim. Prefiro. E os resultados práticos? Não, nada de especial. O rescaldo geral das intervenções, pelo menos do Couvi, etc. foi... Aí tal, entramos bem, temos ali dois ou três lances pela direita no início do jogo e eles marcam, pronto, e a partir daí já mudou o discurso de todas as análises, pronto, ficamos, ainda falam da questão do Otávio, podíamos ter empatado no lance do Otávio de cabeça, mas também é o único lance que me lembro assim da primeira parte em que tivemos mais algum perigo e pronto, a eliminatória quase ficou decidida. Sim, eu acho que se calhar indo mais, começando pelo início, passa a expressão fraca, a ideia do 11 ser este, era um bocado a pensar no que este 11 foi capaz de fazer perante adversários mais do nosso nível ou mais... Aquela ideia de que esta disposição do Porto, nomeadamente a pressionar o adversário, consegue pô-los um bocadinho desconfortáveis. Conseguimos fazê-lo com o Benfica, por exemplo. Mas não resultou nada bem, porque as primeiras vezes que conseguimos criar perigo não marcamos golo e sofremos cedo, e a partir daí deu a ideia que a estratégia inicial foi sendo um bocadinho abandonada, deu a ideia que havia até uma ligeira desorganização na própria pressão, que nós costumamos fazer tão bem. Havia-se muitas vezes o Zé Luís a gesticular, a dizer que não, és tu que tens que ir lá, é outro que tem que ir lá, não sei o quê. Pronto, acho que correu bastante mal. Seja como for... O Leverkusen não joga exatamente como o Benfica, desde logo jogou com três defesas, não é? Sim. Portanto, alguma variação teria que ser feita. Ele dava a ideia que estávamos a ajustar com o Dias, a chegar-se mais à frente na pressão, que se não era o Dias, era o próprio um dos médios, basicamente, que chegava à frente. A ideia é ter sempre os três defesas com vigilância, mas dava a ideia que sempre que ajustava uns três, sobrava sempre algum espaço atrás, e isso foi sendo aproveitado bem pelo adversário, que acabou por ter mais posse de bola que nós, apesar de ter estado a ganhar quase o jogo todo. Provou-se que o que funcionou com o Benfica não funcionou aqui, mas eu não sei se tinha maneira de funcionar, porque acho que ficou claramente provado que é um adversário superior. Não notou-se nos dois jogos, notou-se só a única parte dos dois jogos é que não se notou, foi o início deste jogo e o início da segunda parte na Alemanha, quando eles baixaram um bocadinho a intensidade, mas dá uma equipa que se calhar é até um bocado um abrir de olhos para o tipo de futebol que nós praticamos. A ideia de que nem sempre se consegue vencer a posse de bola ou a posse de bola do adversário com
com muitas correrias, pá, se calhar às vezes também temos que ter outras armas quando isso não está a funcionar e temos de ter uma maneira de ajustar o nosso jogo. Acho que foi um bocado por aí, mas o que diz é verdade, houve ali uma altura que nós até estávamos um bocado irritados porque nós acabamos por marcar um golo mais ou menos de um cruzamento daquela zona, do Otávio, não é? Mas na primeira parte eu contei pelo menos quatro ocasiões em que entramos ali, algumas das vezes mesmo já dentro da área, e não conseguimos fazer um cruzamento que encontrasse um avançado nosso. Eu acho que contra esta equipa é difícil conseguir meter a bola naquele lugar, e nem por Corona nem por Marega conseguimos fazer jogadas perigosas daquelas nossas primeiras iniciativas. Uma delas até foi em recuperação, a tal estratégia que nós tínhamos, tentar condicioná-los. Acho que a de Marega foi numa recuperação alta e nem assim conseguimos criar perigo, só conseguimos criar perigo de outras maneiras, basicamente. Muito bem. Pis, vais pelo mesmo diapasão, foi mais mérito do que demérito da nossa parte, mérito dos alemães? Opa, sim. Se calhar, se calhar passando também já, para depois falar um bocadinho da segunda parte, que a primeira foi já aqui falada pelo Prata, porque estávamos a dizer que eu há bocado disse que o primeiro golo condicionou já bastante, mas depois o que realmente acontece é, apesar das alterações, que depois poderemos também falar mais um bocadinho, eles entram a segunda parte a ganhar, a fazer o segundo golo e definitivamente a arrumar a questão. Sim. Sabes, o que nos deixou também aqui também se calhar um bocadinho até otimistas para a segunda mão foi a maneira como correu a primeira. Porque antes do jogo, nós estamos a falar nisto e tu até teres dito, falta saber se nós levarmos 3-0 lá, se calhar vamos ter que poupar no jogo a seguir, já nos escusamos de estar a poupar, ou entramos com a carta do lançador. Isto só para explicar como é que estava a ser a nossa atitude até perante o jogo, porque acho que tínhamos noção que de facto o Bayern é a equipa do campeonato. Aqui na verdadeira acessão do termo é a equipa do outro campeonato, é mais forte, tem outros valores, outras individualidades, e ainda por cima estão num excelente momento. Nós tínhamos falado sobre isso, que desde que houve aqui o recomeço lá do campeonato, estão em grande forma. E o primeiro jogo lá na Alemanha até acabou por surpreender a forma como acabamos por dar luta e entrarmos na eliminatória ao termos reduzido e depois o jogo acabou por ser até taco a taco, com oportunidades, quer dizer, pelo menos lances tanto numa área como na outra, assim, oportunidades propriamente ditas não houve assim muitas. E aqui levamos um baque aqui no Dragão, que acabou por ser também um bocadinho uma demonstração de força da parte deles, força e técnica e tudo, e aquela posse de bola, porque repara, o Prata, estava a ouvir o Prata e a forma, porque como vocês sabem, a primeira parte eu vi muito a espaços, a maneira como nós até jogamos melhor lá na Alemanha foi até a pressionar alto. Foi se calhar um bocadinho a fazer aquelas correrias loucas e a provocar o erro até na fase de construção deles. Tal como a Prata disse, e até falhou um bocado a parte inicial, estava-se a pressionar muito mal. Pressionar alto estava... É isso o problema, é quando tu corres demasiado, mas corres mal. Então vamos tentar lembrar até de um jogo, mas foi contra o Braga, por exemplo. Tu contra o Braga, a primeira parte foi terrível também nesse aspecto. Tu correste muito atrás deles, mas corrias mal. Às vezes tinhas um avançado a correr, a tentar pressionar os defesas completamente sozinho. Isso é completamente estúpido. Ou esperas que a equipa suba para pressionares em bloco, ou então vais ter ali um avançado a fazer sprints de um central para o outro, completamente estúpido, não tem lógica, não é? O outro como um bloco, ou então, não adianta. E neste jogo mas se calhar, foi um bocadinho nisso, se calhar tentar subir um bocadinho mais a equipa e não deu resultado. Mas chegando à segunda parte, conforme estavas a dizer... Isso aí corroborar o que estavas... Desculpa lá, ia só corroborar o que estavas a dizer no que toca ao Braga, porque hoje passou-se o mesmo, em que esse que estava a pressionar mais era o Marega, que começava a correr, então há lá um lance que até comentei com o Prata, né, que ainda não estavas lá,
em que o Banega começa a correr pela direita, tipo sozinho, lembrou-se e começou e não estava a fazer em equipa, estava um de cada vez. Isso é o mais estúpido que se pode fazer, meu, porque isso aprende-se, ou isso tem que se ensinar nas camadas jovens, meu. Não é nos cenas que se vai ensinar, assim, ou tu até tens jogos nos treinos, tu até tens formas de treino, até meteres 3 equipas, em que uma está a cheirar a bola perante as outras duas, e tu se não atuas em bloco, e a pressionar, quando a bola cai num dos lados, e a equipa movimenta-se toda para pressionar lá, e deixar de ter linhas de passe, deixar de dar linhas de passe à equipa adversária, se tu vais a fazer isso de uma forma isolada, eles dão-te um cheirete de bola brutal, e desgasta-te completamente. Às vezes quando nós estamos lá no Dragão, o que é que nós dizemos? Marcano para Pepe ou Marcano para Mbemba, e o avançado deles quer andar a fazer piscinas de um lado ao outro, é deixá-lo fazer, quando for preciso ele fazer essa piscina em frente ao Marquezine, já não vai ter pernas, é esquecer, e portanto este sistema de pressão, tem que ser nas camadas jovens, não é aqui, quer dizer, quando se vê cometer erros destes, a mim custa-me, não é? A mim custa-me, mas por muito que as equipas façam o tiki-taka ou saibam sair jogar bem da pressão, percebes? Sim, mas isso, pronto, eu acho que o golo sofrido mexeu um bocado com a equipa, porque eu acho que mesmo isso deixou de correr bem, a pressão. Eu acho que inicialmente até não estava a correr assim tão mal como isso, e digo isto porque a forma como eles entraram com 3 defesas, pelo menos para mim, foi uma surpresa. Eu não vejo jogos do Bayer Leverkusen, já perco tempo suficiente só com o nosso clube. Perco, ganho. Depende da situação. Exatamente. Vi dois jogos deles, já não lembro, foi o Dortmund e foi outro. E eu pareceu-me que num deles eles jogaram com 3 centrais. Pareceu-me. Segundo o Sérgio, o nosso foi uma exceção, o nosso lá. Ou seja, eles geralmente jogam com 3 centrais. Okay, segundo o que o Sérgio então disse na conferência. Uhum. Portanto, mas bem, nós parecíamos que estávamos preparados para aquela forma de jogar deles. Inicialmente, a partir do golo parece que tudo se desmoronou. E mesmo outro fator que sem ser o emocional, que me pareceu que foi importante, foi a entrada a saída do Dias. Por dar uma ideia que o Dias estava preparado para aquilo. O Nakajima nem por isso. Primeiro porque não é agressivo por si, é um jogador um bocado mole, e acho que já o estamos a conhecer melhor à medida que o tempo passa, e percebemos se calhar porque é que o Sérgio não lhe dá tantas oportunidades na ala, digamos assim. Porque ele ali não parece ter, sobretudo, a capacidade defensiva que é necessária, nomeadamente nesta pressão. E tem uma ideia que a saída do Dias e a entrada do Nakajima para o lugar exato do Dias fez com que essa nossa estratégia de pressão começasse a correr pior. E eu até acho que foi por isso que o Sérgio mexeu ao intervalo, mas deixo isso para ti, Pispo. Não, repara, o facto do Dias ter saído, nós depois até podemos falar sobre isso, porque parece que estávamos a adivinhar, não é? Que mais tarde ou mais cedo algum jogador ia ser rasgado, e ele acabou por se rasgar ele próprio, não é? E acabou por se rasgar ele próprio, e nós curiosamente até falámos nos últimos 2 episódios, exatamente, com uma certa insistência no Dias, porque ele de facto estava com uma sequência de jogos brutal, não é? Mas pronto, que isto melhor do que eles lá internamente sabem como gerir os esforços, quero acreditar nisso, não é? Com tanta ciência, com tanta máquina, com tantos testes, vamos acreditar que isto, não é? Isto é estranho, não é? Eles podem ter as máquinas, mas nós estamos a assistir o jogo a isto há 3 anos e não é por acaso que dissemos isso do Dias, porque sabemos como é que é a gestão do esforço do Conceição, como tem sido nestes 3 anos, e sabemos que é até rasgar. Claro, é? Sim. Esta é a gestão de esforço do Conceição, é até rasgar, e quando rasga entra outro.
E É pronto, isso, é isso. e se entrar bem, olha, ótimo. Pronto, é quando é castigos, quando é lesões e temos isto. Quando ele faz a substituição ao intervalo, claro que apanhou surpresa, até porque não é normal, não é? Ainda por cima meter um central. E aquilo que eu tanto critico, por exemplo, no Benfica de Laje, ou no Laje do Benfica, o facto dele já com 3 pontas de lança, porque é completamente estúpido. Eu acho isto completamente estúpido e eu não acredito que ele treine isso. E quando eu critico isso, porque eu não acredito que ele treine numa altura de desespero. Olha, vamos agora fazer aqui um treino conjunto, vamos pensar que estamos a perder e vamos já com 3 pontas de lança. E acho que ele não treina isso, não faz isso, e até a prova disso é depois o resultado, que foi, sempre que ele tentou isso, foi 0. Eu quero acreditar que quando ele mete o Pep, é algo pensado, algo treinado. Quero eu acreditar, atenção, e que não é pensa assim, olha, estou ali no intervalo, ainda tiveram a ver uns vídeos da primeira parte e agora vamos jogar então agora com 3 centrais e projetar os laterais. Espero que não tenha sido isso. Acaba por nós nem sabermos muito bem se realmente a equipa ia para a frente com isso ou não, porque aos 5 minutos levas ali outro golo, não é? Logo aos 5 minutos. E acabas por não nem saber qual o verdadeiro impacto, porque o primeiro não devia afetar o golo. O primeiro não é claro que pode ali atingir sempre ali qualquer coisa. Mas o primeiro, pronto, é naquela, só se bastava marcares 1-0, mas eles marcando 1, ok, pronto, são 2 golos. Agora, quando eles fazem o segundo, aí morreu completamente, não é? Não é numa parte, nem num jogo inteiro que vais marcar 4 golos. Esquece, não é? Aí não tens hipótese nenhuma. Aí sim a equipa pode ir completamente abaixo. E foi pena porque nem deu para reparar muito bem. Eu gosto sempre muito bem, eu gosto sempre do Pep quando entra, até quanto mais não seja pelo caldinho que ele depois acaba por provocar, mas é sempre uma agressividade que ele traz ao jogo, muito, muito engraçada. Mas, que queres que eu diga? Depois do 2-0, eu acho só o Lamas é que não acreditava que íamos dar a volta, que ainda estava ali. Foi aos 65 o gol. Foi qual? Aos 65? O gol do Porto? Não pode. Não, do Porto. E o dos 65. Sim. Eu disse, se nós chegámos aos 3-3 aos 80, ganhávamos, passávamos. Eram 2 golos nos últimos 10. Era a minha meta. Era 3-3 aos 80. Mas voltando às alterações, 2 coisas. Uma já tu disseste e outra digo eu, que é, eu acho que ao intervalo, 100 dias, tu estavas com dois extremos que não são extremos, são médios interiores, que jogam melhor por dentro, que é o Nakajima e o Otávio. Pois. Tinhas 2 pontas lá na frente, que convinha que estarem lá na frente cada vez mais, porque queres ir atrás do resultado. Se metesse o Marega numa ala, não parecia muito bem, porque ias ter menos um gajo na área, portanto, por aí não podias. O Sérgio, a ideia que fez tem que meter alas. E quem vão ser os meus alas? Vou meter o Manafá e subir o Corona? Não, isso subiu o Corona e subiu o Alex e jogou com 3 defesas e ficava o meio campo com Otávio e Sérgio Oliveira. Isto numa substituição de CM ou de Football Manager até parece ter lógica, mas isto morre como? Morre pelo que tu disseste, que é, será que treinaram? Duvido. Duvido. Não. Pelo menos, mesmo eu quero que acreditar que sim. Deu-me a entender numa delas que eu ouvi também aquelas que são exclusivas do Porto Canal, não sei se foi aí que ele disse, pareceu-me que sim, que já foi algo pensado, porque acho que era a ideia que caso as coisas estivessem a correr mal. Eu acho que li que na pré-época contra o Farense, eu acho que se fez um ensaio. Sim. 3 defesas. Foi a única vez que eu ouvi falar disto. Em jogo. Seja jogo de treino, mas em jogo. Pronto, de resto nunca vimos. Mesmo que se treine, se calhar convém ir testando em jogo. Mas pronto. Portanto, por aí dava a ideia que a própria equipa teria que ir adaptando ao esquema, podia ser
E normalmente as adaptações nunca são imediatas. Depois, eu até mandei mensagem antes do jogo e disse, se calhar nem foi bom que o Volland se tivesse lesionado, porque eles puseram ali uma mota que acabou por dar os 2 golos. Os 2 golos são arrancadas dele, do Diaby, que é o Marega deles é melhor que o nosso Marega, claramente. Ele tem mais pés, isto não tem a ver com a cor da pele, tem a ver com o tipo de jogador. Mas, olha, mas o a forma Marega como ataca à profundidade. O Marega voltou a festejar com a cena da pele. Pareceu-me. Pois, por isso é que eu tive cuidado de dizer para o Reiner, ainda me vai acontecer como o Rui Santos. E depois fico chateado com o mundo. Mas ele é mais um Sadio Mané. Ou com os rappers, eu caralho, andou ali meio. Pronto, anda um bocado perdido o homem. Mas esta ideia, este Diaby, as características deste Diaby poderiam pôr algum receio na cabeça de Conceição a jogar assim. E quem diz o Diaby diz o gajo que entrou a seguir, que é o Bailey. Pá, estas motas adoram este tipo de defesa, adoram, porque quando jogas assim tens tendência a ficar muitas vezes tipo 3 defesas cá atrás e o resto da equipa toda projetada, que foi o que aconteceu nos 2 golos, e com muita dificuldade em recuperar, e um gajo deste chega muito mais, põe-se muito facilmente nas costas da defesa, seja se for em bola controlada, toca para a frente e vai buscar já isolado, seja mesmo quando em ataque à profundidade, aproveitar o passo dos colegas. E acho que este era um cenário que o Conceição deveria ter pensado ao mudar para este esquema, e não pensou, e pronto, pensou mais se calhar na forma como melhor atacar do que, e eu percebo isso. Mas tu vês eu por acaso, e lá está, e hoje tem sido um dia espetacular, e nem sequer ainda vi o resumo, aquilo que eu vi foi lá no estádio, e mesmo o primeiro golo que depois tivemos lá até a rever isso lá no próprio estádio, e ainda por cima em equipas de Conceição, acho que qualquer treinador é de levar as mãos à cabeça, qualquer treinador, mas principalmente nas equipas de Conceição, que é muito mais futebol físico e de meter o pé e meter o corpo e correr, não sei o que mais, a maneira como tu sofres o primeiro golo é de bradar, meu. É de bradar aos céus. É o Teles entrar molinho, é o Uribe ser comido daquela forma e nem meter o corpo, nem o travar, nem nada do género. E depois o segundo golo vai de encontrar aquilo que tu dizes, com o espaço que eles têm ali pelo meio. Porque quando só metes aqueles dois lá no meio, tu precisas ter um Sérgio Oliveira, lá está, num nível muito mais elevado do que ele se apresentou hoje, percebes? Quase a um nível do que ele jogou contra o Benfica, que ele parecia que estava em todo o lado, com uma agressividade brutal, e aqui, pá, tu não assististe a isso, pá, todos os lances que ele disputou, quase não ganhou nenhum, pá, nem sem ocupar espaço, a ser ultrapassado facilmente, não ganhou no 1 para 1, não Kajima, aquilo que tu acabaste de referir, é um cagãozinho, meu, não mete o pé. Eu sei que ele é pequenininho e que está sujeito a partir-se todo, opá, mas não pode ser, meu, tem que ir com outra, tem que ir contra a agressividade para cima deles. E acabou por ser uma equipa muito mole. Eu sei que todas aquelas circunstâncias que nós estivemos a falar até agora, tudo ajuda. É o golo que acabaste por sofrer cedo, é logo o golo que tu acabaste por sofrer logo no início da segunda parte, é a lesão do Dias, pá, tudo isso ajuda. Mas a maneira, aliás, até a própria hora do jogo ajuda. Porque se o jogo fosse uma hora decente, eu tenho quase a certeza absoluta que estaria muito mais gente e conseguias fazer um ambiente se calhar muito mais agreste para o arte e para ajudar até a própria equipa, pá, ia ser totalmente diferente, pá, mas tudo ajudou isto. Mas pronto, vai fazer. Mas nada disto que eu ia mudar o assunto. Não, eu queria dizer mais qualquer coisinha. O esquema da segunda parte em si não está completamente reprovado, porque sobretudo depois do 3-0 há uma reação e houve ali uma capacidade de criar problemas que o Corona começou a aparecer muito mais, sobretudo pela parte do Corona, sim. Sim,
e é uma solução que poderá ser interessante, mas eu não diria que tem futuro, porque nós temos muitas opções do meio campo à frente, e estar ali a perder uma opção com tantos centrais, acho que é desnecessário. Temos mais soluções para a frente. Temos outra maneira de jogar, de forma a meter mais gente na frente, sem ser esta. Acho que foi mesmo a circunstância do Dias não estar e do Sérgio perceber que tinha que lateralizar um bocadinho mais o jogo. Não, aquilo que estás a dizer e a justificar, eu, por mim, é aquilo que eu te digo, eu não me importo nada a partir do momento em que que o treinador, neste caso o Sérgio Conceição, faça as alterações que bem entender, meta aos jogadores que bem entender, mas se tu encontrares ali uma justificação para aquilo, mesmo que tu não concordes, ou se fazias de maneira diferente, mas pronto, é a leitura dele, é uma tática, é uma forma que ele entendeu de atacar o jogo. E a segunda parte, se ele entendeu lateralizar o jogo, mantendo 3 centrais e subindo os laterais, pronto, eu entendo isso, aceito isso, sem qualquer problema. E pronto, tranquilo, pode dar resultado, pode não dar resultado. Agora, eu por exemplo, a mim custa-me, e logo a primeira coisa que eu faria, e porque as equipas já começam já muito com o sistema de 3 centrais, umas metem 3 centrais, que é para atacar, mas com perspectiva sempre de atacar a nossa baliza. Por exemplo, olha, o Portimonense teve muito mais perto da nossa baliza, com 3 de... Pronto. E foi-se. Não, mas é verdade, nós jogamos constantemente com equipas muito mais recuados. Vais ter que repetir porque perdeu-se também. Não, outro dizer que a partir do que do Portimonense, já com 3 centrais, criou muito mais oportunidades de perigo e... Sim, mas aí projetam os laterais e atacam. A maior parte das equipas pequeninas que jogam aqui no Dragão jogam com 3 centrais, mas os laterais continuam a ser laterais. E jogam todos muito mais recuados. E o que eu faria, e depois como é que nós encaixamos lá perfeitamente, e é isso que não devia acontecer. Quando estás a jogar com dois pontas de lança, tu estás a jogar com 2 pontas de lança, um central de cada um deles sabe perfeitamente quem tem que marcar e continua a jogar com um livro solto para as dobras. E eu, perante isso, eu monto a minha equipa só com 2 avançados. E digo logo aos meus 2 avançados, se eles jogarem no sistema 3 centrais, um de vocês cai na linha, o outro vem para o meio, e assim eles ficam 3 centrais para marcar um. Ficam completamente perdidos. Esquece. O que eles estão ali preparados para fazer, já não sabem o que eles vão fazer. Se continuas lá com Marega e Zé Luís, ou Marega e Soares, por muito que o Zé Luís tenha instruções, ou até o próprio Soares, para vir buscar jogo ao meio, para recuar jogo, os centrais sabem perfeitamente quem é que devem marcar. Eles ficam perfeitamente encaixados no nosso 11. E eu por aí mudava muito mais. E tu has de reparar, tanto no Portimonense como neste jogo, os nossos avançados, nada, pouco se mostraram. Zero. Eu prefiro o Marega à direita, se calhar, não se calhar nem prefiro, porque o Corona, visto como é que ele desequilibrou hoje, não é? Mas o Marega acaba por ser, se calhar, mais útil encostado a uma linha do que estar lá no meio, percebes? Não faz nada. Mesmo que ele venha recuar jogo para vir buscar jogo, eles basta meterem lá um trinco, acabou. Mata logo aquilo tudo a nascer. Tu não viste no início, o Marega estava a aparecer bem naquela zona onde ele gosta de aparecer, que é entre o Ferro e o Grimaldo. Exato. Neste caso, às vezes uma das vezes foi entre os 2 centrais e outra das vezes foi entre o central do lado de lá e o ala. E lá está. Nessa altura nós estávamos a conseguir chegar lá, mas não conseguimos capitalizar por razões que nós vimos aqui a repetir há muito tempo. Falta-nos imensa qualidade às vezes. Quando chegamos lá à frente conseguimos chegar, mas depois, ou na finalização ou no último passo, há sempre uma nabice qualquer. Pronto, mas nessa altura estava a ser útil e depois deixou de ser, óbvio que sim. Mas nós tivemos um bom teste, é isto que foram os jogos com o Braga. E tanto num como no outro, patinamos um bocadinho no início e depois fomos ganhando, percebendo como é que aquilo estava a funcionar, e aí a partir de certa altura o Braga desaparece do jogo. Sim. Sobretudo na Taça da Liga, apareceu na compensação. Na Taça da Liga já fomos muito mais bem preparados, até com o Marega e o Pisa. Pronto.
sacaram aquele mijo, estavam já a treinar queimbras quando se lembraram que se calhar podiam sacar um mijo, ir à frente e foi o que conseguiram. Mas tanto num jogo como no outro nós conseguimos, eles só marcaram de bola parada no primeiro jogo e portanto nós demoramos a entrar, mas acabamos por entrar. Aqui foi ao contrário, entramos bem, mas depois quando sofremos golo desmoronamos-nos completamente e foi. O nível e é estranho porque o nível é outro. Já disseste isso, um golo não era um drama, caraca, era olha, pronto, se calhar tínhamos que ter um prolongamento, não é? Vínhamos a entrar mais tarde e tal. E era um cenário relativamente previsível, poderia acontecer, teríamos estado preparados para isso. Tu tens que preparar a equipa para isso, não é? Mas isto é fácil, dizer, esta é uma equipa muito ofensiva, marca muitos golos, marcam sempre fora de casa, portanto, se vocês sofrerem um golo, não há nada que baixar os braços, têm que ser preparados para isso, acho eu, não é por aí, não é? E nós próprios sofremos golos em todos os jogos da Liga Europa, portanto... Olha, por exemplo. Podíamos sim, mas estar preparados para isso. Abalou e ali com a cena de Luís Dias ainda na primeira parte, acho que e por outro lado há confiança aos gajos, não é? Sim, mas foi uma mistura, tipo, tiveste que alterar e se calhar não estava pensado para isso, não seria assim a forma de reagir com a saída de Luís Dias ou algo do género, foi ali uma mistura de duas coisas. Mas ia passar para os destaques individuais e ia começar pelo Prata para pegar com uma brincadeirazinha, dizendo que nem tudo foi mau neste jogo, não é? Pelo menos Soares já sabemos que no primeiro jogo do próximo ano nas competições europeias, se ainda estiver no Porto, não irá jogar. Esta era a piada. A segunda pergunta ainda desse nível. O que é que tu achaste de ver um jogador a ser expulso ser mais aplaudido que o Zé Luís na substituição? Pronto, e depois disto sim, podes partir para a análise dos destaques e das individualidades. O Soares vai falhar os jogos da qualificação ou dos grupos? É o primeiro jogo. Competições europeias. Pronto, em relação aos aplausos, acho que os aplausos a um jogador que acaba de se expulsar daquela maneira, acho que ainda são mais idiotas que a própria atitude do jogador. Mas pronto, uma coisa é uma expulsão sei lá. Mas tu não aplaudiste? Imagina que no jogo do campeonato o Soares fazia aquilo, tu não ias aplaudir? É que assim não tinhas que levar com ele nos jogos a seguir. Sim, só se fosse por aí, mas aplaudia sarcasticamente. Eu lembro-me que a última vez que vi uma coisa assim, se calhar já houve outras entretanto, uma vez no Dragão o Bruno Alves mandou uma cabeçada num gajo assim sem nada, acho que foi o Nuno Gomes. Sim. Sim, sem mais nem menos, deixou-nos assim um bocado na mão, sem necessidade nenhuma. Acho que já estávamos a perder nessa altura. E 2-0, já? Acho que foi uma situação semelhante a esta e já na altura... Não, foi muito mais bem dada, desculpa lá, fogo. Foi uma cabeçada. Pois, é isso, eu acho que... Esta foi a Soares. O Soares faz isto um horror de vezes. Esta vez foi tudo à frente. Não a cena de procurar o contacto em vez de estar a olhar para a bola. Pois, faz algumas vezes. Mas a cotovelada foi claramente... pareceu de propósito, não pareceu uma tentativa de estorbar que nem soube fazê-la. Olha que a expulsão não está aqui em discussão. Ali pareceu o normal dele, um bocado desajeitado e ao atirar-se para cima, olha, calhou mal. Mas olha que hoje enquanto fui ao meu pai, vi assim por breves instantes o Benfica e houve uma jogada muito parecida, do Ismaili a dar no Ruben Dias. Não sei se vocês viram. Mas também eu pensar, olha, igualzinho a de Soares, foi com o cotovelo à frente, eu até pensei, tu queres ver que ainda vão conseguir expulsar este gajo, o gajo do Shakhtar, por uma falta destas sobre o Ruben Dias, que é tão bem dada, por amor de Deus. Mas não, o gajo está com o do amarelo, mas ainda fiquei ali na dúvida, tu não me digas que ainda vai ao VAR. Mas era isso que eu ia dizer, mesmo sendo uma cabeçada no Gomes, eu na altura não aplaudi e achei ridículo, a malta toda a aplaudir, eu acho que na altura acho que o estádio todo se levantou a aplaudir. Não sei se me estou a lembrar bem, mas tem a ser. Mas aí tens outras coisas, não é? Aí tens o Benfica. Aí tens outras coisas. Mas agora aplaudir um gajo que seja expulso por uma entrada nem aí acho bem. Quanto mais aqui. Pronto. Mas eu se calhar no calor do momento aí, se calhar, não sei, contra o Benfica, sou capaz de tudo. E se já tivéssemos efetivamente a prazer, olha, pelo menos era isso. Não é? Sim.
Mas eu acho que porque depois há o jogo seguinte, portanto, enfim, não, Mas e não os sou muito assobios? emocional a esse ponto. E os assobios ao Zé Luís? A subir ao Zé Luís, mas mas eu estou a ser entrevistado pela CMTV ou... Não, mas é pela mesma situação de agora antecipar o próximo jogo. O Prata não quer entrar na polémica. Mas os assobios eram ao Zé Luís ou à falta que não foi marcada imediatamente antes dele sair? Não, com o Zé Luís aconteceu com alguns assobios, pareceu-me. Até estávamos a comentar isso. É isso. Hã? Não passa pela cabeça que fossem porque não faz sentido nenhum. Assobiar aquele jogador em específico, porquê? O que é que ele fez pior que os outros? Não teve uma exibição bem conseguida. Será por aí? Eu acho que o Zé Luís tem um problema, pá. O Zé Luís tem acho que o que eu tenho às vezes com o Zé Soares, Luís parece ali aliado. tu deves ter com o Zé Luís, já começas a inventar merdas. Acho que não cabe na cabeça de ninguém que ele tenha sido assobiado. Mas foi. Pareceu. Acho que era, foi jogado imediatamente antes. Mas sabes porquê? E sabes porquê? Naquele momento, até é o engenheiro que retém ali um bocadinho a substituição porque o Sérgio Oliveira está-se a queixar. E está-se a queixar, até se calhar estás a falar dessa falta, até se calhar foi sobre o Sérgio Oliveira. Pois. Porque é o Sérgio Oliveira está-se a queixar e então ele fica ali um bocadinho à espera e há aí uma subida dela, assim, nota-se ali mais os assobios, que deu a sensação que é para o Zé Luís, porque o Zé Luís tem um problema. A maneira dele jogar, muitas das vezes parece estar ali quase a passear a toura, estás a ver? Parece estar ali, quase por favor. E é um bocadinho contra ele. Pois eu não te queria surpreender, Prata, porque nós estávamos a comentar isso lá, portanto não é uma cena que me apeteceu mandar agora. Mas se calhar só eu e o Pizé comentamos. Pois, talvez. O gajo estava atrás de nós, aqueles 4 estavam atrás de nós, estavam a dizer qualquer coisa que eu não percebi muito bem. Se calhar era só isso também. Quais os alemães? Os alemães. Se calhar esta é uma merda. O nosso poderio económico ridículo em termos de país faz com que estes grunhos cheguem cá e tenham capacidade económica para meter uma família de 4 na bancada central a pagar que é, sei lá, 50 euros por cabeça? Será isso? Mas o aspecto dos gajos, pá, por amor de Deus. Mas vocês como sabem, eu tive que dar quase meia volta ao estádio para ir buscar as minhas coisas que eu fui obrigado a deixar no outro lado qualquer. E a quantidade de estrangeirada, não estou a dizer alemães, estou a dizer mesmo estrangeirada que se via, que foi ver o jogo. Só os de Glasgow. Os de Glasgow, nem estava a contar com isso. Mesmo esses gajos, em vez de ir brasileiros, sabes que eu encontrei 4? Eu encontrei uma família de 4, toda equipada a Flamengo. Uma família de 4 gajos, todos equipados a Flamengo, camisolas e bandeiras, a sair do estádio, pá, ingleses, e tinham esses alemães, fantástico, mas os gajos tiveram lá um momento, pá, que os gajos sofreram ali um bocado, viram no fim. O quê? Os gajos de Glasgow? Não, aquela família de 4 alemães estavam mesmo atrás de nós. Só a piada do tipo que estava atrás. Ficou o Duarte a sair e ele disse: vai-te embora, palhaço, e não és mais palhaço que este alemão está aqui ao meu lado direito. Portanto, ao Prata, se esse seguro que estava aqui a trabalhar em Portugal já percebeu algumas palavras português, podia haver ali uma cena espetacular. Não, ele não está a trabalhar cá, se estivesse cá não ganhava o suficiente para isto. A questão, pronto, acho que o Zé Luís, se foi assobiado, acho parvo, tal como achava parvo assobiarem o Soares com os timoneados que jogou ainda pior que o Zé Luís jogou hoje. Sim, mas era mais para comentar da exibição do Zé Luís. Gostaste? Achaste, pronto, é isso? Não, lógico que não, nada. Sobretudo aquilo, já tinha falado sobre isso na primeira parte da nossa desorganização, na pressão ao adversário, teve a ver com ele. E com este contexto, já começando, era tipo comentar aqui estas cenas e quem é que vai jogar no próximo jogo? Eu se calhar... Um teve uma atitude má. Sim, se for para escolher entre um e outro, o Soares nunca. Pronto, era isso. Não tem a ver com o que eu acho do Soares, tem a ver com o que ele fez. Sim, mas agora com menos Luís Dias, também não tens muita hipótese, um deles tem que jogar. A não ser que o Vicente, que de facto hoje aqueceu bastante, tenha aquecido o suficiente para jogar de início no próximo jogo.
Pois, só se for isso. Não, mas não, isso não, acho que nunca na vida defenderia que um jogador que se expulsa daquela maneira jogasse o jogo seguinte. Nunca. Não, mas calma. Nem que tivesse que jogar com o Júnior. O jogo estava Nem que tivesse decidido. que jogar com o Júnior. Acho que a equipa merece mais de um jogador, fosse o Zé Luís, fosse o Soares, fosse o Fábio Silva. Não dá. Aquilo foi uma parvoíce total. Mas Muito pior mesmo com o fez jogo o já Teles, meu. Muito pior fez o Teles. Contra quem? Contra a Juventus? Sim, Contra a Juventus? 2 Foi contra a amarelos. Juventus, na primeira parte da primeira mão. Que estupidez, meu. Mas foram 2 amarelos, não foi uma expulsão por uma cotovelada num gajo quando tem a perfeita noção onde está o gajo, tem perfeita noção que não se está a fazer à bola, que se está a ir só contra o gajo. Acho que é uma idiotice completa esta. Podia ser pior, podia ser tipo ter-se chateado com ele e pregar-lhe um texto, não é? Isso Não, foi podia ser assim. pior. Não, pior era se tivesse um 1, por exemplo. Sim, E não traz resultado. Não, isso é óbvio, não está em causa o resultado, não prejudicou assim por aí além a equipa. Por acaso até podia ter prejudicado, porque nesta altura, e nós estávamos a pensar nisso, quando foi o 3-0, se aquilo escalava, isto podia ter grandes repercussões no que fica. Sim. Nos objetivos que fica. E por acaso a expulsão já foi muito perto do final e o Bayern já estava a ritmo. Mas, por exemplo, podiam ter marcado um golo depois disso. Sim, a última oportunidade deles foi depois disso. Mas pronto, e um 4-1, enfim. Mas não, o Soares não, nunca. Zé Luís não merece ser titular depois do que fez. Mas Agora estou na dúvida, agora Fábio Silva ou Abubacar? Não. Vamos falar de jogo, eu já falo dos destaques, eu já digo a equipa. Notas positivas e notas negativas. Notas positivas não tenho assim nenhuma. Talvez Corona e Otávio, os do costume. É isso, se calhar Marega. Não, Marega nunca. Não, aquilo depois de marcar o golo, aquela... Marega teve o golo e teve aquela recepção. A recepção nunca destacaria o Marega. Ele podia ter marcado um hat-trick que eu não o destacaria depois de fazer uma coisa daquelas. Estou a exagerar, mas acho que é muito... Opa, é muito mau aquilo. Enfim. Sim, mas apesar da má pressão no início, e que eu ao bocado estava a dizer que e tal, ter o Marega correr mais, mas aí não foi tanto por ele. Mas lá está, parecia ser um dos com mais vontade, apesar de estar a ser mal, parecia que, pronto, é isso. Ali pareceu-me os outros, ele está a correr, temos que ir, Fónix. Parecia-me que eles estavam a reagir, lá vai ele, Fónix, lá vamos ter todos que subir. Mas estava a haver ali uma atitude coletiva. Pareceu-me mal fisicamente, pareceu-me que os últimos minutos esteve a arrastar-se. Também é difícil. Parte. E pareceu-me que mesmo antes de marcar o golo houve um lance em que o Corona acho que consegue ir à linha e não estava lá ninguém, só estava nem o Zé Luís estava a entrar na área e o Marega nem se sabia onde é que estava. Portanto, não sei, acho que não teve grande coisa. Se calhar a seguir aos dois que eu disse, se calhar vem o Marega, mas não sei se chega para positivo. Ainda tens o Otávio, que apesar de ter feito um mau jogo, é questão do costume, da atitude, e é ele que faz o cruzamento para o Marega também. Eu disse Corona e Otávio. Disseste Otávio, pois. Sim. E o Marquesi ainda fez umas defesas. Sim, embora ali... Queres comentar, Pis? Queres aproveitar ali para comentar o segundo golo e a estupidez do Marchezinho? O segundo Não, foste tu, Prata, foste tu. Fui eu que disse. Foste tu que disseste. Eu estava a tentar dizer, eu até posso falar dos dois primeiros golos em específico. Eu estava a dizer, como o gajo leva com uma joelhada na cara e percebendo que a jogada é perigosa, acho que mais valia ficar estendido no chão. O árbitro tem que interromper. Isso é uma atitude muito mal fair play dos gajos. Eu disse com a jogada. Sim, mas o árbitro tem que interromper, é obrigatório. Tu disseste que ele foi mal batido, Picho? Porque ele passa-lhe ali por debaixo das mãos. Qual foi? O segundo ou o terceiro?
Foi o segundo, é nesse. Sim, é no nesse segundo. ao reposicionar-se. Sim. Eu no segundo eu disse, não me pareceu fora de jogo, pareceu mais falta sobre o Marquezine. Na repetição também não fico convencido, é claro que se ele atirasse para o chão agarrado à cara e tudo, eu acreditava que lesse uma joelhada. Depois parece-me um bocado mal batido, mas também como o remate é muito em cima, é muito violento, lá está, se fosse um grande guarda-redes se calhar defendia, nem que fosse com os pés ou teria mais reflexos. Não consigo considerar que seja um pato, percebes? Só acho que se fosse um grande guarda-redes se calhar defendia, só isso. Há uma coisa interessante no segundo golo, que é o que é que fica o Mbemba ali a fazer. Provavelmente se ele tentasse juntar à linha defensiva, se calhar não ia a tempo. Mas de certeza que já estaria mais próximo do gajo que marcou o golo. Portanto, ele fica ali tipo, a tentar ajudar o Redes, mas a bola está fora da área. É uma coisa mesmo esquisita, o homem não sei o que é que ele está a pensar. E outra coisa, no primeiro golo, eu esqueci de dizer, o que origina a recuperação de bola, que depois resulta em golo, é um toque horrível, um calcanharzinho de merda do Uribe. Portanto, é Uribe primeiro, Alex Telles entra frouxo depois novamente Uribe, portanto o Uribe é duplamente. E o Uribe... Por causa disso teve o prémio, o intervalo. E foi pena não sair uns minutos mais tarde, senão também era assobiado como o Zé Luís. Este gajo. Se é para ter lógica. Eu não me cabe na cabeça assobiar um jogador substituído do Porto, seja se calhar Marega, não foi, se calhar foi seja o Estavam a espero claro que que foi lá, mas espero que não seja isso. Espero que não seja isso. Claro que foi. Mas eu compreendo o que o Prata está a dizer. A mim também não me cabe na cabeça insultar ou assobiar, ou seja quem for um jogador substituído. Agora, o Zé Luís, eu acredito que ele se põe um bocadinho a jeito pela forma de jogar dele, percebes? Enquanto se calhar com o Uribe tu vês dele com vontade e pode estar a correr mal, mas corre um lado, corre outro, e se calhar custa mais assobiar um gajo assim. Percebes? Do que o Zé Luís, que é mais daquele tipo molengão, estás a ver? E depois o pessoal dá mais tendência a assobiar, que é uma estupidez. Eu jamais, eu assobiar, um jogador tinha que fazer muita coisa para eu conseguir passar-me com ele. Tinha que ser um Quaresma ao mais alto nível. Imagina que o Manafá era substituído depois da exibição que fez na primeira mão. Sim. Mas imaginar que aquela exibição e aquele jogo eram no Dragão e ele ser substituído. Sim, era uma subidela monumental. Eu não assobiava, mas era uma subidela monumental. Não pode, porquê, meu? Mas sabes que era, não sabes? Está bem, mas o que é que ganhamos com isso? Sei. Eu não conseguia, aliás, eu nem sei assobiar e não faria isso. Mas sabes que é isso. Eu prefiro pensar que estavam a assobiar o árbitro por não marcar a falta. Sim. Mas passando ao 11 se calhar antes do 11 do próximo jogo, gostava também queres falar do árbitro? Não, isso vais ter que ser tu lá, mas Não tenho grande coisa a dizer. Só árbitro era um bocado nojento, mas não. Tens que falar tudo dos tiques de autoritarismo? Sim. E seria falar agora ou depois? Sim, mas então fala agora que eu depois. Não, só ia dizer isso independentemente das situações, ou de se calhar ter achado também, tal como no primeiro jogo, ali algum critério desigual. Não tão, se calhar, significativo no primeiro jogo, mas achei que houve muitas faltas, se calhar, por assinalar, além de carregarmos com os amarelos primeiro a nós, e aí eles mais amarelos por faltas de respeito, ou lá os amarelos que ele deu, uma foi por um gajo chutar a bola para longe, o outro foi aquela confusão armada pelo Pepe no nosso banco, do que propriamente por faltas dele, mas depois é uma questão geral que alguns árbitros têm, que é esta questão de obrigar o gajo que está a 1000 metros vir ali para lhe dar um sermão. E neste caso até aconteceu 2 ou 3 vezes, ele dar o amarelo, o gajo foi à vidinha dele, agora anda cá, para lhe explicar, não sei o quê. Acho uma estupidez, acho uma falta de bom senso. Sim, por aí. Acho é tal questão de parece que mandam em tudo e não faz sentido nenhum. Não são mais que os outros e deveriam falar com os outros intervenientes, todos têm o mesmo papel ali. E sim, conversar é bem, mas não com a cena de tens que ficar. Claro. Lá vinha almoço, não sei de onde.
É que a parte de conversar, é um ato pedagógico, não é? Um ato ali de deixa-me, não, vou-te explicar o porquê. Mas agora antes, ter que explicar a 2 centímetros. não, e depois, mas antes de lá dar uma de autoritarismo, anda aqui, tens que vir aqui, e depois explica porque é que está a dar amarelo, não sei o quê. É ridículo, mas pronto, não estamos habituados também. Mas continua, Prata, tu ias destacar, ias dar um MVP ou ias para tipo 11? Não há MVPs para ninguém hoje, já tens os seus destaques, etc. Não há MVPs para dentro. Ia falar da campanha europeia este ano, que foi não foi um desastre, como 0 pontos num grupo de Champions ou o que é, mas foi bastante fraca. No geral, começou logo com uma desilusão tremenda, com uma equipa ao nosso nível, abaixo do nosso nível, que é o Krasnodar. E depois, na fase de grupos, apesar de ser um grupo equilibrado, acho que nenhuma das equipas era superior a nós. E foi muito, muito complicado, e só passamos porque conseguimos um milagre, que foi um perneta conseguir marcar 2 golos na Suíça, porque um gajo que é bruto. Que bruto. Só pode ser perneta, porque ele só não serviu para mais nada, não voltou a jogar. Pelo que se percebe, é sinal que ele está com uma lesão tipo Jackson, que só pode jogar de vez em quando e com muitos cuidados e não sei o quê. Pronto, foi o quase que parecia que estávamos a desistir a metê-lo a jogar, e depois o gajo acaba por resolver o jogo e o grupo. Mas é de continuidade, só que ele lesionou-se logo. Foi? Ele não joga a seguir a titular, só que sai para aos 30 minutos. Tens razão, não me lembrava disso. Tens razão. Mas é isso, foi uma fase. Nenhum dos jogos foi descansado, foi sempre em esforço, e chegamos finalmente a esta fase em que efetivamente calhou-nos tivemos azar no sorteio, muito azar no sorteio. Dificilmente pior do que isto ou igual a isto se calhar ao Benfica, mas se calhar até, mas eles tinham até a facilidade do Shakhtar agora estar em pré-época, não é? Portanto, isso até poderia ser uma vantagem para eles. Mas eu estou curioso, até vou ver depois nas casas de apostas, ver quem é que é o favorito para ganhar a Liga Europa, quem é que está à frente, se é o Bayern ou o Shakhtar. Ainda tens o United, o Arsenal. Entre o Shakhtar e o Bayern. Sim. Tem que ser antes do sorteio, para ser limpo tem que ser antes do sorteio, porque depois de sair o sorteio... Mas na altura dos potes, eu lembro-me de pensar isso, lembro-me que dificilmente calhava pior do que estas duas equipas, da maneira como os potes estavam feitos. Mas pronto, e agora aqui sim, eu aceito que joguem, acho que os jogos podiam ter corrido melhor, mas aceito que sejamos eliminados, porque a equipa parecia-me que era superior, o Bayern Leverkusen, mas pronto, já aconteceu de eliminarmos equipas superiores a nós, aconteceu no passado com a Roma, por exemplo, portanto poderia acontecer, mas às vezes o que é teoricamente o teórico comprova-se, não é? Os teoricamente mais fortes comprova-se como mais fortes, e foi o caso. Mas não posso, se tenho a atenuante agora de termos apanhado uma equipa mais forte que nós, no resto da campanha não há atenuante nenhuma. Acho que foi péssima, e ao contrário do que aconteceu no passado, que fizemos uma excelente campanha europeia, este ano fizemos uma má campanha europeia, e na altura de fazermos o balanço no final, eu espero não me esquecer de referir isto, foi mesmo mau. Sim. Estamos a concordo. E nas duas anteriores foi o Liverpool que nos eliminou, acho que foi o suficiente. Sim, mas mesmo assim ano passado bateste recorde de pontos na fase de grupos. Ano passado foi muito bom, chegaste aos quartos. Passaste aos quartos, foi muito, muito bom. E o ano anterior foi bom, e o ano passado foi muito, muito bom. Este ano foi péssimo. Sim, é isso. Apesar de... É isso, não vale a pena estar já no hipotético, porque mesmo contra o Krasnodar, tu até podes passar essa, mas a seguir, aquilo que eu já estou farto de dizer
ias apanhar um Olympiacos e da forma como tu estavas, o mais certo é ires à vida com Olympiacos. Mas pronto, isso já é, agora já não é futurologia, é outra coisa qualquer, mas não vale a pena. Mas eu via mal muita preparado. gente, no estádio, à nossa beira, pá, assim, muito indignados com o que nos está a acontecer. Pá, 3-0 destes gajos, pá, isto não é o Bayern, isto é o Bayern. Pá, primeiro, total desconhecimento da realidade do campeonato alemão e do nosso, mas além, porquê? Porque estão habituados, ainda há 2 anos eliminamos o Leipzig, não é? E ganhamos no Dragão e tudo Sim, mais. mas quem Mesmo se recordar esse desse ganhamos jogo muito, lá, e lá o podia cá, sair e lá o de cá mão também cheia. foi. E cá resolveste com uma bola parada, o jogo teve muito complicado. Foi o Danilo, marcou 3, sim. Mas não, este Porto já provou ao longo da temporada que não está ao nível da equipa do ano passado. Seja no Campeonato Nacional, seja na Europa. E a pontuação que nós temos, e mesmo a pontuação do Benfica, eu acho que continuam a ser exageradas para o futebol que as duas equipas praticam. E se calhar isso notou-se na competição europeia quando nos defrontamos com equipas parecidas connosco, como acho que nós depositamos, parecidas com o nosso valor, mas inferiores, como as que apanhamos na fase de grupos, ou equipas ligeiramente superiores a nós, como apanhamos agora. Notou-se que não temos qualidade suficiente. Portanto, ainda temos que crescer para o próximo ano, aproveitar agora até ao final da época, ver se crescemos, que para o próximo ano nos apresentarmos melhor, seja na fase de grupos diretamente, seja na pré-eliminatória. Eu depois até falo 2 minutinhos disso. E depois falo até um minutinho disso, mas alargando isto ao futebol português, mas na parte dos extras. Não sei se queres passar lá, mas não... Vamos ao 11 para... o 11, certo, sim. Podes começar tu? Eu? Não, o Pisa agora, não é? Eu? Caso aí a bocado, sim. Eu acho segunda-feira, nos Açores. Segunda-feira, 7h30, assim. Conheci o Ralvados, que não disse no anterior, mas eu fui mesmo ao Ralvados. Estiveste lá. Portanto, está bom. Sentei-me onde o Sérgio vai se sentar. Pronto. Só para confirmar. Pronto. E a perspectiva é fixe, não é? Do lado de baixo. Tranquilo. Por acaso fizeram grandes estrelas, como o Fernando Andrade. Exato. Por causa da tua foto, reparei que a bancada atrás do banco acaba por ser mais pequena que a bancada que está em frente. Acho eu, não tinha essa ideia. Nunca se vê, mas pronto. Sim, acho que é mais ou menos igual. É? Acho que era a sensação que era mais assim, um bocadinho mais pequenina. Mas passando à frente. Eu acho que eu acho que se o Pep estiver bem, que não me pareceu por acaso, sinceramente, ao longo do jogo, pareceu-me que ainda arrastava ali um bocadinho a perna, mas se calhar vai voltar eventualmente. Acho que Danilo vai jogar. A minha dificuldade aqui até é em detrimento de quem? Em detrimento de... Eu não tenho grandes dúvidas. Achas que é Uribe? Sim. Merece. Mas Sérgio Oliveira também não... Não. Sim, mas eu já digo porquê, mas queres que diga já porquê? Sim, tranquilo, podes dizer. Não... Porque o Sérgio marca golos, o Sérgio vai lá à frente, não é? Sim, é diferente, não é? Sim. Mais por causa disso, porque acho que os dois estiveram mal. Nos últimos 2 jogos. Sim. Poderá... Sim, os dois estiveram mal, portanto poderá ser por aí. Mas, assim, tendo em conta que tu em termos de alas, tu neste momento não tens, terás que avançar Corona, se quiseres ter um extremo do lado direito e jogas sem extremo do lado esquerdo, só se for essa opção, tipo Nakajima, ou olha, encostares ao Otávio, em vez de ser ao lado direito, encostares ao lado esquerdo. Eu não sei se ele não poderá apostar, eventualmente, até num esquema também, olha, deste género. Sim, três centrais. É claro que, mas é aquilo vai de encontro àquilo que eu te estava a dizer. Se o Santa Clara é a equipa de jogar só com o ponta de lança, eu acho que é ridículo jogar com 3 centrais. Percebes? Porque vai estar ali a queimar, só se entretanto um dos centrais ocupar ali a zona de trinco, praticamente, sobe ali e ainda tens 2 centrais para marcar um ponta de lança e ganhas superioridade ali no meio campo. E ao mesmo tempo que assim os laterais, quando estiverem projetados, pronto, pode recuar mais um bocadinho e ficar ali. Mas lá está, se isso foi algo que já foi treinado, ok,
Pronto, até posso admitir isso. Mas como são tantas as variantes que podem existir, eu acho que as minhas apostas para surpresas e para rodar a equipa poderá eventualmente ser surpresas. Não sei, o Pepe estando bem se calhar entra, apesar do Mbemba num ou noutro jogo até ter excedido as minhas expectativas, até teve muito bem. A maneira como entrou contra o Benfica e depois nos jogos imediatamente a seguir. O Danilo acho que vai voltar porque de facto o meio campo não está a dar resposta, e na frente acho que podemos ter uma surpresa. Não acredito que vá tão longe como com Fábio Silva, não acredito, mas eventualmente com Aboubakar, por tudo aquilo que temos dito dos outros dois, Zé Luís e Soares, que não têm dado à equipa, poderá eventualmente ser essa a surpresa. Outra, a Nakajima acho que vai ter que jogar por causa do Luís Dias, não sei muito bem aonde, porque lá está, ele ao encostar à esquerda, tanto pode encostar ao Otávio, como pode encostar o Nakajima, embora tanto um como o outro não sejam as posições onde possam render mais, percebes? Pode até usar uma situação de explorar a subida do Teles e compensar só ali o lado esquerdo da defensiva, por exemplo. Pode haver essas nuances. Mas eu pronto, olha, eu sem adiantar um 11, acabei por dizer também aí as surpresas que podem estar aí, mas para formalizar mesmo, eu apostaria, se calhar, manter o Corona na defesa direito, Pep marcando, não sei se é castigados, agora convém sempre lembrar isso. Pois, mas não sei. Não sei. Acho que nós temos. Mas pronto, olha, sem saber agora, se me lembrar se estão castigados ou não. Pepe marcando no Teles, o Danilo, e pronto, vamos fiar aí no Sérgio Oliveira, Nakajima do lado esquerdo, Otávio eventualmente do lado direito, Marega e Aboubakar, não sei, talvez por aí, mas talvez o Otávio pelo meio, Marega encostado à direita e Aboubakar na frente, é a minha aposta. Claro, queres pegar? Queres alterar aí alguma coisa? Vais alterar. Esta parece uma rojada de bicho. Sim, arrisquei de caralho. O Aboubakar acho difícil. Eu não sei, eu acho que precisamos de se calhar um extremo capaz de ser extremo. E portanto o Manafá vai entrar. Não sei se Marga consegue fazer isso. Não tem muito mais. Eu se calhar ia no Manafá e adiantava o Corona. E sacava o... Dentro do que o Pis disse, mandava o Nakajima para o meio, o Otávio para a direita. Óbvio que entre esses dois, muita mobilidade. E depois mas quem é que ficava na esquerda? Corona, sim. E depois na frente o Marega. Eu achei piada que o Pis disse que era uma cena que poderia ficar mais ou menos, podia-se aplicar, que era ali não haver ninguém no lado esquerdo, porque não tendo extremos, se calhar o Alex Telles é o melhor para fazer ali da esquerda, então ficava ali um Marcano meio falso. Na tal cena de se manter os três, mas parece-me muito, muito complicado serem três centrais e entrar o Danilo, isso já é um exagero completo. Eu acho que importante é apostar no reforço do meio com criatividade, porque uma coisa que se viu nestes dois últimos jogos, mas sobretudo no do Portimonense, é que nós ganhamos hoje em dia, e já desde dezembro, os nossos melhores jogos, com exceção do jogo com o Benfica, são sempre com Nakajima ou Otávio ali no meio a fazerem o papel de 10. Portanto, qualquer eu prefiro o Otávio 8. Sim, mas eu acho que sim, pode ser Otávio ao lado do Danilo. Por mim até era perfeito. Até saíam os dois da equipa, que eram, já que mereciam os dois. Só como estamos com faltas de extremos, não pronto, então até vou por ti. Eu fazia isso e depois encostava o Marega à direita e na frente punha um avançado qualquer que não fosse o Soares, porque foi expulso desta maneira. Qualquer outro serve. Muito bem, vamos aguardar então. Vamos para os extras. Querias começar tu, Pis, com a questão de este rescaldo fantástico do futebol português É isso.
Mas eu também já li comentários, e para te introduzir, também o pessoal já havia alguns comentários aí pelas redes sociais a falar desta problemática, mas com graça. Mas isto é o normal. O Porto é que costuma ser um bocadinho diferente, o resto está normal. Bem visto. É bem visto. Não, opa, é assim, nós que estamos se calhar um bocadinho com os pés mais assentes na terra e temos também no nosso círculo de amizades, temos sempre alguém que nos faz lembrar isso, que é que de facto as nossas equipas que estão sobrevalorizadas e nós pensamos sempre que somos mais fortes do que meia Europa, toda junta. E ele vem-nos alertando sempre para isso, pá, olha que não, e no Benfica Shakhtar, por exemplo, nós se calhar se olharmos para o Benfica é favorito, mas não, toda a gente dava, e isso se calhar o melhor retrato que nós podemos tirar é na casa das apostas, por exemplo, e toda a gente dava o Shakhtar como favorito. No Porto Leverkusen então nem se fala, toda a gente dava o Leverkusen como favorito, e no Braga Rangers davam o Rangers como favorito, embora muito mais equilibrado, mas davam o Rangers. Isso acho que só no Sporting é que dava o Sporting ligeiramente favorito para ganhar, e estou a falar isto antes da primeira mão, atenção. E depois tu chegas ao cúmulo de como é que tu chegaste aqui a este ponto, quando já teve bem pouco tempo, tu até já ganhaste Ligas Europas. Quer dizer, o futebol europeu mudou assim tanto ao ponto de tu teres aí meia dúzia de equipas, ou mais, eu diria 8 equipas inglesas, se calhar, muito melhores do que qualquer grande aqui de futebol português. É que um Porto Wolverhampton ou um Benfica Wolverhampton, o Wolverhampton é de longe superior. Quero eu acreditar. No vais à Alemanha, tu viste agora, isto é o quinto classificado, ok, só está para aí se calhar nem a 6 pontos está a menos, se calhar, do primeiro lugar, e já ganhou ao Dortmund e tudo mais. Mas tu viste a qualidade, não é? Mas o que é que mudou? E é o Benfica que tem a melhor formação do mundo? Somos campeões da Europa, na Youth League, somos campeões. E chegamos a este ponto. O Benfica tem a melhor formação do mundo num prémio na CMTV, não é? É o prémio naquela empresa prémio do Ronaldo e do Jorge. Exatamente. Portanto, mas estás a ver, o ponto é que nós chegamos, não é? Ao ponto é que nós chegamos aqui e temos 4 equipas que são dizimadas desta forma. E apesar de Porto e Benfica se calhar até ser expectável, apesar pelo menos os resultados estavam em aberto na primeira mão, e o Braga contra o Rangers eu tenho uma apreciação muito, muito particular, porque eu acho que o Rangers estava em grande forma quando, na fase em que apanhou o Porto, pelo menos nessa fase, estava a disputar taco a taco o campeonato com o Celtic, por exemplo, e esta fase, este mês de janeiro, fevereiro, foi terrível para o Rangers. Eu gostava muito até que eles fossem campeões, até para variar um bocadinho lá na Escócia, mas eles de um momento para o outro ficaram para aí a 10 pontos, eles estavam a cair completamente, e depois do Braga ter ganhado 2-0 na primeira mão, isto é um amargo de boca brutal para quem é adepto do Braga, então deve ser uma coisa brutal. O Sporting a mim apanhou-me até me surpreendeu na primeira mão, porque pelos vistos, eu não vi o jogo, mas pelos resumos e por aquilo que disseram, até podia ter dado 3, 4, 5 e escusam até sofrer aquele golo estúpido de penalti, que para mim não é penalti nenhum, e agora caem com estrondo. Mas o que é que mudou assim tanto? Porque a ideia que eu tenho, e não sei o que é que vocês acham, é que se calhar a distância que nós atualmente temos para os outros campeonatos, e se pegarmos só então o campeonato inglês e o campeonato alemão, em que meia dúzia de equipas, para não exagerar ainda mais, são claramente superiores às nossas, eu acho que se calhar em 2011, quando ganhamos a Liga Europa, por exemplo, se calhar a diferença não era assim tão relevante. Será que são os outros que se organizaram melhor, são melhores gestores e conseguiram tirar melhor partido do produto de futebol? Ou somos nós que acabamos por dilapidar o que é esse produto, com estas guerrinhas e com a nossa política de gestão que acabou por afastar isto? Isto deixa a pergunta no ar, porque senão tínhamos mais um episódio para falar isto tudo. Claro. Mas eu posso dar só duas achegas. Sim. Efetivamente é o poderio económico, melhores jogadores, melhores condições. Mas como é que eles chegaram lá? Pela organização da Liga. Exatamente. Em geral, nos campeonatos, a Liga Alemã é uma liga muito forte
e há um grande nível. No caso do Shakhtar é mesmo dinheiro, porque não é uma liga forte, simplesmente eles reforçam-se bem, sobretudo no mercado brasileiro e aqui, portanto, das duas justificações falando nas duas equipas. No caso do Bayer Leverkusen, poderio económico, bons investimentos, boa liga, aumenta a qualidade das equipas. No caso do Shakhtar, dou a outra razão, que é o Shakhtar tem um modelo de jogo baseado em treinadores portugueses, que é um modelo de jogo engraçado, bastante estranho para uma equipa ucraniana, mas que é um modelo de jogo do qual tanto Porto como o Benfica se têm vindo a afastar. Aquele tipo de jogo e aquele tipo de jogadores, nós temos visto, sobretudo no Porto isso é claríssimo, até a própria complexão física dos jogadores é de tal forma que parece difícil nós jogarmos da maneira como joga o Shakhtar, com os jogadores que temos e que jogam mais. Por isso é que nós vimos aqui insistir para os Nakajimas, para os Otávios jogar a 8, que é para tentar pôr um bocadinho mais de qualidade no jogo. Dá a ideia que nós estamos com muita pressa de resultados, estamos a jogar muito no imediatismo e na forma, e chegamos à conclusão que se calhar chegamos aos resultados, sobretudo a nível interno, tentamos fazê-lo de uma maneira rápida, um bocado à força, e se calhar se pensássemos melhor o jogo e os plantéis de outra forma, se calhar poderíamos ter um bocadinho mais de qualidade como tivemos no futuro. Se calhar há 20 anos, se tivéssemos um Bayer Leverkusen contra o Porto, se calhar os modelos de jogo iam ser invertidos. A forma como nós jogamos, eu se calhar preferia ao contrário, não é? Mas se calhar na altura o Bayer Leverkusen ganhava na mesma. Mas como nós perdemos tantas vezes com o Bayern, mas dávamos 5-0 ao Werder Bremen, por exemplo, e com grandes recitais e com jogadores meias lecas, mas com tipo domingos e assim, domingos a ponta de lança. Hoje em dia, domingos a ponta de lança era impensável. Jogamos com o Fábio Silva 2 jogos e chegou. O Sérgio ainda deve ter calafrios de ver um jogador com tão pouca capacidade de choque na frente. Mas é isso, acho que o nosso modelo de jogo foi evoluindo para um patamar em que nós, comparando com a qualidade que se vê lá fora, nós ficamos sempre a perder, porque na força e eles também têm bons técnicos, bons preparadores físicos, alguns jogadores fortes. Acho que devíamos tentar chegar lá de outra forma, com uma forma mais baseada no nosso estilo de jogo português, digamos assim. Acho que ganhámos mais com isso. Mas pronto, lá está, isso é uma conversa para horas. Eu vou só dizer uma coisa rápida, que pronto, tudo que falaste, mas a questão da organização é fundamental para uma melhor distribuição de dinheiro pelas equipas, e isso é fundamental para a Premier League. Nisso é um exemplo muito concreto. Para foi falar das questões individuais dos clubes que calharam, pronto, mas em termos gerais, tipo, a Premier League tem agora sugado tudo por causa da questão da organização. Estão lá os melhores treinadores, etc. e as 8 equipas. E para terminar este ponto, tu há bocado estavas com curiosidade, pronto, já abri aqui os rankings. Quem é a equipa que está com menor probabilidade de ganhar a Liga Europa? Jogo contra uma das equipas portuguesas. É o Istanbul. E as que estão com a maior probabilidade é o Inter e o United, 5.5, e as duas que eliminaram Porto e Benfica, Bayer Leverkusen 13 de odd e o Shakhtar 26. Pronto, o Leverkusen era muito mais forte. Pronto, acima ainda temos Sevilha, Wolves, Roma, e há aqui uma muito esquisita, mas que está acima, que é o Getafe. Eliminou o Ajax. É isso, eliminou o Ajax, que foi semifinalista da Champions no ano passado. Mas não percebeste bem, mas eu uma das razões que eu apresentei foi exatamente a da Liga Alemã ser tão forte.
Já sei que Sim. que a Liga Inglesa, o exemplo que tu deste, é ainda melhor. É ainda maior. Mas sim, lá já ainda o mais fazem também. paradigmático ao nível da repartição do dinheiro pelos clubes. E acho que sim. Acho que ficamos a ganhar com isso. Mas muito difícil de se implementar cá, se calhar. É, porque os grandes secam. Pois. É preciso. E também aquela questão dos adeptos, que também é diferente, não é? Porque lá temos os clubes da cidade, cá não temos. E são muito mais, conseguem ter também mais adeptos nos outros clubes, que cá não conseguem. Mas os clubes aqui o Braga é um exemplo, os clubes onde se vai investindo cada vez mais numa equipa mais forte e consistentemente os adeptos acabam por se reunir um pouco Claro que sim, à volta mas da equipa. O Braga, conseguir. o melhor exemplo é o Guimarães, não é? Mas mesmo o Braga, que estava muito atrás de Guimarães, tem vindo a recuperar terreno e acho que é isso o caminho. Pronto, e tu? Queres dar mais algum destaque? Ou não? Ou vamos Não. encerrar com o destaque do Pires? Pronto, se calhar encerramos aqui, falamos um bocado de tudo. Isto já está super longo e ficamos aqui com um desfecho da Liga Europa e este rescaldo geral da Liga Europa e de tudo. Está bem? Portanto, voltamos segunda, terça. É, segunda o jogo. Possivelmente terça. Pois é, segunda. Se calhar conseguimos gravar na segunda. Isso. Tchau aí. Abraço. Tchauzinho. E Badger pode ter o golo, o remate e... Golo toca o Porto. É jogada genial do Badger. Acho que o Badger merece o carro